A nanotecnologia é uma ciência que nasceu da miniaturização dos produtos, a mais forte tendência no manuseio de materiais. Do primeiro computador eletrônico, o ENIAC, feito em 1946 com 30 toneladas, até os micro de hoje, os avanços foram imensos. Mas a nanotecnologia é um passo além, uma verdadeira revolução no processo. É que, segundo a mecânica quântica, ao nível do átomo, a matéria muda seu comportamento. Pesquisar as propriedades da matéria ao nível atômico, descobrir novos produtos com aplicações antes inesperadas, esse é o objetivo do estudo da nanotecnologia. Nanotecnologia vem de muito tempo atrás. A gente pode dizer assim, um bom limite quando começou foi no século passado, ao redor de 1900, quando se começou a estudar os átomos e os seus componentes. Daí em frente a evolução foi na direção da nanotecnologia. Cada vez mais a tecnologia vai para o pequeno e para o minúsculo. Então não tem uma data que a gente pode dizer foi aí que começou a nanotecnologia. Na verdade, hoje, nanotecnologia é um conceito da moda e que abrange um grande guarda-chuva para muitas e muitas áreas do conhecimento humano. A grande novidade que a gente vê hoje é que na nanotecnologia estão trabalhando vários profissionais. Antigamente, a nanotecnologia era feita só pelos físicos. Hoje, modernamente, a gente encontra biólogos, químicos, engenheiros e físicos na área da nanotecnologia. Então, é uma área extremamente vasta e que depende da revista que a gente leia, trata de assuntos completamente diferentes. Então, na parte que me toca na nanotecnologia é a parte do físico, né, que a gente fabrica dispositivos, filmes, nanopartículas na área da física. Apesar de ser uma ciência complexa, a explicação de seus processos pode ser bem simples. O nanômetro é uma coisa tão pequena que ela é invisível. Então nós vamos fazer um experimento com material de cozinha para mostrar o que é um nanômetro. Então nós vamos começar usando um detergente. Detergente é feito com moléculas que a parte dela é atraída pela água e parte é repelida pela água. E é por isso que ele tem um efeito de sabão. Então, vamos começar pegando uma gota desse detergente. Então, nós vamos colocar um pouco de detergente aqui. E vamos mergulhar esse arame que é invisível, agora para a câmera que eu vou mostrar logo mais, no detergente. E vamos mostrar essa gota agora aqui na parede, no retroprojetor que está aqui armado. Ela é realmente muito pequena. Essa gota, vamos supor que ela tenha a forma de uma esfera. Essa esfera de detergente, né, na matemática, calcula-se que tem um volume 4/3 de π vezes o raio da esfera ao cubo, onde o raio é aqui a distância do centro até a periferia da esfera. Então, pelo tamanho da gota, o telespectador já tem uma ideia de que esse volume aqui é muito pequeno. O que nós vamos fazer agora é pegar essa esfera e fazê-la atuar na superfície da água, espalhando-se na superfície da água. Agora vamos pegar uma bacia, colocá-la em cima do retroprojetor e vamos colocar água. Para formar o contraste, quando a gota vai se espalhar, eu vou colocar um produto que também se encontra na cozinha, que é pó de noz moscada,
pode-se pegar pimenta do reino, não há problema algum. Então, vou colocar e polvilhar essa noz moscada sobre a superfície d'água. Agora, se voltar a câmera para a parede, podemos focalizar a noz moscada. Vamos voltar a pegar a nossa gota aqui. Então agora vamos mergulhar a gota na superfície da água e vamos ver o efeito. Nesse momento, a gota, que era uma esfera, se espalha sobre a superfície da água e faz aqui uma figura, e que agora não é mais uma esfera, mas sim é um disco na superfície da água. Então vamos voltar agora à nossa matemática para mostrar como é que se calcula a altura desse disco que acabou de ser gerado. Com a régua a gente pode medir o diâmetro desse disco de detergente. A experiência mostrou que essa esfera se espalha num disco. Então nós vamos ter agora um disco que tem uma certa altura H. Esse disco, todos viram que é um círculo, que tem um raio aqui, bem grande comparado com o raio original da esfera. E a matemática nos ensina que o volume de um disco de altura H é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. E nós sabemos que esse volume do detergente não se mudou, ficou constante durante a experiência. Então, podemos igualar, podemos escrever 4/3 πr ao cubo é igual a πr ao quadrado vezes h. E aí, conforme a gente aprende no colégio, a gente pode isolar o h, que é então, se pode simplificar aqui o π, então vai dar 4/3, multiplica r ao cubo e divide pelo r grande ao quadrado. Se a gente calcular agora com dados, medir o tamanho da esfera, medir o raio do disco, a gente chega a um número parecido com esse aqui. Em metros. Então, para que o telespectador possa fazer em casa e fazer bem feito, tem que tomar em cuidado que esse raio aqui, quando ele medir, vai ser em milímetros, tem que transformar para metros, e aqui, se ele medir com uma régua, vai ser em centímetros, tem que transformar para metros também. Então, vai dar um número astrondosamente pequeno como esse aqui. Então, para deixar bem claro para o telespectador, isso aqui não é exatamente um nanômetro. A definição correta do nanômetro é 1 dividido por um bilionésimo de metro. Esse é o tamanho de um nanômetro e é nessa escala de grandeza que se movimenta a nanotecnologia. Então, o que nós fazemos aqui? Nós analisamos superfícies de sólidos. Nós usamos para determinar o que acontece na superfície do sólido o efeito chamado efeito fotoelétrico. Nesse efeito, a gente ilumina a amostra com raio-x, e esse raio-x faz com que alguns elétrons que estão nos átomos sejam arrancados
e saem para fora do sólido. Então isso é o efeito fotoelétrico. Entra fóton e sai elétron. E pela equação aqui da energia, nós podemos determinar, a gente conhece o fóton, a gente consegue medir a energia desse elétron, então é possível determinar de onde é que vem esse elétron, de que camada e de que átomo. E é interessante notar que nenhum átomo tem as mesmas características energéticas dos seus níveis do que qualquer outro átomo. Então é impossível você confundir átomo A de átomo B. Este equipamento custou $500 mil. Ele serve para analisar superfícies sólidas. Vem uma amostra, ela é colocada aqui nessa pré-câmara e aí é feito vácuo. Vácuo é essencial nessa máquina, ela é toda de aço inox para se fazer o melhor vácuo possível. Então, colocada a amostra aqui nessa câmara, pré-câmara, é feito um pré-vácuo e depois ela é colocada para dentro das estruturas da máquina. A câmara de análise é nessa parte aqui. E como eu expliquei antes, o efeito fotoelétrico requer que a gente tenha fótons e analise os elétrons, fotoelétrico. Então, os fótons são produzidos aqui nesse tubo, é um tubo de raio-x que emite raio-x. Esse raio-x incide na superfície da amostra e arranca os elétrons. Os elétrons são analisados aqui nessa semisfera aqui, é um assunto completamente sofisticado, e são contados aqui nesses detetores. Olhando um pouco em frente aqui, a parte eletrônica é feita aqui nesse rack, e o controle todo é feito com o computador. Seu objetivo é dar respostas sobre o que acontece nas 10 últimas camadas de átomos do material. Então isso é muito interessante em várias áreas tecnológicas, mesmo fora da nanotecnologia. Então, por exemplo, corrosão, catálise, oxidação são assuntos que acontecem na superfície. E esses assuntos, eu posso acompanhar com as caracterizações que essa máquina me permite. Que outras utilizações ela dá em nanotecnologia especificamente? Como ela mede o nanômetro, então, se eu tiver uma amostra nanométrica produzida por algum colega aqui na Universidade Federal, então ela vai me informar sobre como é que essa amostra foi feita. Que pode ser que ela não esteja exatamente como o colega quer. Ela pode ter impurezas, dependendo do processo, ou ela pode estar perfeita. Então, tem várias coisas que eu posso dizer aqui, né? Se o processo, por exemplo, influencia se os sais ou os ácidos que o colega usou na química para fazer a sua amostra, se tem algum resíduo, ou se ela está pura, ou se é realmente a amostra que ele queria fazer. Então, pela quantidade, pela química envolvida, eu posso muitas vezes dar essas respostas. A Universidade Federal do Paraná tem vários grupos fazendo pesquisa em nanotecnologia, mas as pesquisas de ponta são sempre muito caras. O mundo desenvolvido investe alguns bilhões de dólares nesta área. Já o Brasil investe milhões de dólares, ou seja, é 1000 vezes menos em escala. Não quer dizer que o Brasil não esteja investindo. Está investindo, mas não há um programa muito claro de investimento nessa área. Eu acho que está sendo feito muito pouco. Por exemplo, aqui no Paraná, eu estou coordenando um projeto Pronex, que é relativo a um núcleo de excelência em nanociências. Esse núcleo foi financiado pela Fundação Araucária e pelo CNPq no valor de R$500 mil em 3 anos. Então, isto, em termos brasileiros, é muito dinheiro, mas em termos mundiais, isso não é nada. No nível federal, e que eu saiba, esse é o único projeto financiado nesse momento no Estado, pelo Estado, na área de nanotecnologia. A nível federal, tem sido feito esforços no sentido de fazer redes de pesquisadores que trabalham em nanotecnologia.
Hoje existem várias redes e a ideia é, com essas redes, as trocas de informações, o uso múltiplo de equipamentos, que a gente consiga baratear os trabalhos de pesquisa. Isso funciona até um certo nível, mas é necessário investir pesadamente na área, e enquanto não se investir bilhões no Brasil, eu não vejo como é que a gente possa competir com o primeiro mundo. Eu acompanho a literatura mundial e posso dizer para o telespectador que na China e na Índia, nesse momento, as pesquisas, que são países que estão em desenvolvimento, estão investindo maciçamente nessa área, muito mais que o país chamado Brasil. Então é muito importante que as autoridades se deem conta disso. A área é muito dinâmica, requer equipamentos muito caros, requer investimentos maciços, e se isso não for feito, o Brasil vai acabar comprando nanotecnologia dos países desenvolvidos ou dos países que estão em desenvolvimento e cuidando dessa área. Entre os resultados já alcançados pela UFPR estão 2 pedidos de patentes por processos desenvolvidos pelo grupo de Química. Um por encapsular óxido de ferro no nanotubo de carbono e outro, um dispositivo de memória feito em colaboração com a física. No nosso país, o número de patentes geradas por empresas ainda é muito pequeno, né? Quer dizer, o grande desenvolvimento científico e tecnológico ainda está dentro das universidades, né? E esse é um passo que precisa ser dado de transferir esse conhecimento para as empresas. Então, uma das maneiras de se medir desenvolvimento tecnológico de um país é exatamente o número de patentes geradas por esse país, né? Então, nós temos uma situação hoje, eu não sei exatamente os números de cabeça, mas eu sei que nós temos uma produção científica que corresponde a algo como 1,4% da produção científica mundial. É próximo disso, não sei se é exatamente esse o número. E esse foi um número que cresceu muito nos últimos anos. Então, nós temos uma produção científica hoje considerada de bastante respeito. E esse grande crescimento da produção científica não foi acompanhado pelo número de patentes, por exemplo, né? Então, eu acho que criou-se um sistema científico relativamente forte no país, onde está se produzindo ciência de peso, e eu acho que nesse momento nós estamos vivendo um momento de passar exatamente para se dar um pouco mais de peso na geração de patentes. Essa patente, primariamente, ela de alguma maneira ela protege o desenvolvimento científico feito no Brasil, né? Então isso é muito importante que o cientista tenha isso claro, que se está trabalhando com uma nova ciência, né, uma nova tecnologia, tem que se preocupar com proteger essa tecnologia, né? Então, tanto a Universidade Federal do Paraná tem o núcleo de patenteamento, como o CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisas, tem o núcleo de patenteamento. Então, auxiliam muito o pesquisador a proteger esse conhecimento, né? Então, pode gerar riquezas, né? Porque, de repente, tenha o dispositivo, pode vir a ser realmente chegar no mercado, baseada nessa descoberta, né, feita dentro das universidades, ou em alguma descoberta feita dentro de alguma universidade aqui do Brasil. E isso pode gerar, então, tanto desenvolvimento industrial para o país, como desenvolvimento, como riquezas, né? Hoje, na Universidade Federal do Paraná, vários alunos fazem da nanotecnologia seu objeto de estudo. Nesse momento, eu tenho uma aluna de doutorado, uma de mestrado e um outro aluno de mestrado trabalhando no desenvolvimento de rotas diferentes de nanotubos de carbono. Tá? Então, cada um com uma estratégia um pouco diferente. Então, esse resultado que eu estava mostrando para você são os resultados que estão mais adiantados. Quer dizer, é um processo que nós já dominamos, que é preparar esses nanotubos de carbono com esses nanocristais de óxido de ferro encapsulado. Esse é um grande ineditismo, porque preparar materiais com essas características ainda não era conhecido, isso foi uma contribuição nossa, a partir da combinação de um precursor adequado, que é um composto organometálico, mais uma rota de síntese que foi totalmente desenvolvida aqui, também adequada. Então nós conseguimos preparar os nanotubos de carbono com o óxido de ferro no seu interior em uma única etapa, quer dizer, ele já sai pronto com aquele óxido de ferro ali dentro, né? Então essa foi a nossa contribuição e é a etapa do trabalho que está mais adiantada, quer dizer, que nós já temos domínio sobre isso.
Paralelamente a isso, estamos desenvolvendo outras rotas, modificações em rotas de síntese e outras sistemáticas, visando obter esse nanotubo do tipo única camada, né? E visando também controlar a orientação desses tubos. Porque, veja, esse é um material anisotrópico. Imagina que isso aqui seja um nanotubo de carbono, né? Então, o que significa um material anisotrópico? A propriedade nessa direção é diferente da propriedade nessa direção. Então, além de tudo, uma coisa importante é você conseguir crescer os nanotubos de forma alinhadas, ou seja, todos eles nessa direção. Porque também, se eu estou interessado em alguma dessas propriedades que tem esse caráter anisotrópico, quando eu tenho uma mistura de nanotubo orientado para todos os lados, eu vou ter uma mistura das propriedades, né? Então, um passo adiante é você conseguir preparar, quer dizer, fazer com que os nanotubos já sejam formados de forma orientada, né? Então, nós temos alguns resultados já nessa direção. Isso aqui são, vejam, outras fotos, né, desses nanotubos de carbono. Mas isso aqui é uma foto de microscopia eletrônica de varredura, onde dá para perceber um tipo de um carpete. E esses carpetes correspondem exatamente a esses nanotubos que estão crescendo de forma alinhada, né? Este pedaço aqui é um pedaço que, vamos dizer assim, foi quebrado, né, desse carpete. Esse espaço vazio aqui é um espaço que nós simplesmente pegamos uma agulha e fizemos um risco, exatamente para ter um referencial. Então, esse foi um pedaço que foi, forçadamente, esse carpete foi destruído, de modo que a gente consiga analisar exatamente essa região. Então, vejam, esse é um pedaço desse carpete que tem a sua visão aumentada exatamente aqui. Então, se vocês olharem, todos os tubos estão bastante orientados uns em relação aos outros. Eu não tenho tubo em diferentes direções, mas eles estão todos orientados. Isso tudo também é um trabalho que nós estamos desenvolvendo, quer dizer, são outras rotas de síntese, de modo que você consiga garantir que se forme nanotubo de carbono, com boa uniformidade de tamanho, com um bom grau, uma boa pureza estrutural, e também que eles já sejam obtidos de forma orientadas, uns em relação aos outros. Para um estudante hoje entrar na pesquisa de nanotecnologia ou trabalhar com nanotecnologia, é um bom passo? É um ótimo passo. É um ótimo passo. Eu recomendaria que ele começasse imediatamente a iniciação científica, porque é por aí que se começa. Ele vai entrar em laboratórios, ele vai conhecer outros estudantes, ele vai ter contato com alunos de mestrado e doutorado, e ele vai, ao natural, ao se formar, ele vai seguir essa carreira. Que, como a gente ouve falar, hoje tem várias novas universidades federais sendo criadas, então é de se esperar que tenha mercado para todos eles, e espera-se também que algum dia a indústria de alta tecnologia ou de base tecnológica se desenvolva no país. E quando essa indústria acordar, aí vai ser um crescimento, imagino eu, exponencial. Então eu acho uma grande ideia, especialmente se for físico, que se preocupe muito com ótica, porque a ótica digamos, a parte mais interessante da física, no meu entender, nesse momento. Se for biólogo, então, sem dúvida, a biologia está indo nessa direção da nanotecnologia. E se for químico, naturalmente, se ele tentar sintetizar nanopartículas ou nanoestruturas, ele está num caminho muito promissor. A aplicação dos produtos da nanotecnologia só está começando. Nas próximas décadas, a expectativa é de uma explosão no consumo de produtos gerados pela nova técnica. Em propriedades mecânicas, quer dizer, substituindo para fibra de carbono, você substitui o carbono por nanotubo de carbono, você vai ter materiais extremamente leves. Por exemplo, misturando em cimento, eu estou falando misturando em pequena quantidade, 2, 3, 5% em massa. É isso. Você, para construir grandes elevados, pontes, por exemplo, você aumenta violentamente a resistência mecânica. Então, na parte de resistência mecânica, foi o que eu lhe disse, ele é muito duro, uma alta resistência, flexível, ele não quebra, você pode dobrar e ele não quebra, e extremamente leve. Materiais com alta resistência e leve, dá para imaginar uma série de aplicações, para isso. Na parte de propriedades elétricas,
inúmeras aplicações também exatamente pelo fato de que os elétrons são transportados nessas estruturas de maneira não convencional. Então, por exemplo, eu posso utilizar isso como um nanosensor. Vamos dar um exemplo de um nanosensor. Uma das possibilidades desses nanotubos de carbono é que você funcionalize os nanotubos. O que significa isso? Você ligar quimicamente uma molécula do seu interesse na ponta desse nanotubo. Então, imagina que você liga uma molécula que tem um grupo funcional que identifique uma molécula no seu organismo que é produzida quando você está com câncer, por exemplo. Então, se você introduz isso no seu organismo, se aquela molécula específica está lá dentro, essa molécula que você ligou no nanotubo percebe que aquela molécula está lá, e quando percebe faz uma interação química, quando faz uma interação química muda totalmente a distribuição de elétrons nessa estrutura e muda a condutividade. Então, pela mudança da condutividade, eu posso identificar, existe uma célula que foi produzida por um tumor, ou uma molécula que foi produzida por um tumor dentro do seu organismo. Então, eu posso sensoriar, por exemplo, tumor. Eu posso utilizar, como isso é muito pequeno, como leitor em gravação magnética, por exemplo. E uma série de outras aplicações, né, na forma de sensores. Em computação molecular, quer dizer, como maneira de diminuir cada vez mais os componentes em computadores. Veja, eu sou capaz de ficar aqui o dia inteiro falando das possibilidades de aplicação desses materiais específicos, nanotubos de carbono. É uma revolução tecnológica? Eu diria que sim. Existe uma chamada iniciativa do governo americano, interagências do governo americano para a nanociência e nanotecnologia. Ou seja, as várias agências dos diferentes setores do governo se uniram para fazer um relatório para convencer o governo de que é importante investir nessa área, né? Logo que isso apareceu lá no meio dos anos 90. E uma das frases de efeito de um dos principais relatórios é que a nanociência e a nanotecnologia vai representar para o homem uma revolução tão grande quanto foi a penicilina e quanto foi o circuito integrado, quer dizer, os chips de computador. Então, ao que tudo indica, é exatamente isso que está acontecendo.